Doutor Germano Coelho, seja bem-vindo ao Café com Montanha. Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Bom dia ao Renato, aos seguidores do Renato. Você já conhecia esse projeto? Já tinha acompanhado, vi a entrevista do Thiago, do Pedro, Pedrinho da Favorita. Rapaz, coisa boa. Agora nós vamos falar com um jovem advogado, mas que já tem uma experiência incrível. O que é legal, Germano, é que você não vem de uma família de advogados, né? Você se formou ali aos 22 anos, você teve experiências aí como superintendente do Ministério da Agricultura. Me fala um pouco, quem é o Dr. Germano Coelho? Rapaz, Renato, eu costumo dizer que eu sou um sonhador, certo? Assim, Legal. E eu tenho uma ansiedade muito grande que eu coloco essa minha ansiedade nos meus sonhos. Nossa. Então eu tento avançar sempre, usando essa minha vontade de querer fazer tudo de uma vez, mas dentro dos meus sonhos, né? E aí, cara, eu realmente não venho de uma família que era do direito. Eu decidi fazer direito ainda na escola, mas ainda não tinha muita noção quando eu entrei na faculdade do que Qual foi realmente... o despertar, doutor? Cara, eu sempre gostei muito de relacionamento. Eu sempre fui o cara popular da escola, o cara que na hora da bagunça era eu que organizava a bagunça da turma. Então, sempre fui o cara que conseguia ter amigos, desde a quinta série ao terceiro ano. Muito bom. Que era amigo dos professores e tudo mais. E eu vi que uma profissão que poderia ser interessante seria a advocacia. Então eu não escolhi o direito, eu escolhi a advocacia. Legal. Desde que eu entrei no primeiro período de faculdade. É importante dizer que o graduado em Direito, ele pode, na grande maioria das vezes, buscar concurso público, né? Buscar outras áreas, você já sabia que queria ser advogado. Sim. Né? Eu lembro que no primeiro dia de aula a gente teve uma palestra que hoje é desembargador do Dr. Dourado. Ele era juiz à época. E ele foi dar uma palestra no nosso primeiro dia de aula falando sobre a magistratura e ele perguntou na sala quem queria ser juiz e todo mundo levantou a mão, menos eu. Você. A exceção. E depois eu vi que realmente as pessoas, a maioria da sala queria ser delegado, ser juiz, ou ser promotor. E eu sempre mantive o meu sonho de me tornar advogado. Agora você tem uma frase muito bacana do Silvio Santos, que ele fala que a gente não deve sonhar demasiadamente. A gente sempre deve sonhar com os pés no chão, onde a gente possa calçar, né? E aí você começou a advocacia aos 22 anos. Quando você não é de uma família da área do direito, é muito difícil. Como é que foi o início dessa batalha? Renato, tudo na vida, o começo é muito difícil. Até hoje, para um advogado iniciar, claro, é muito difícil. É muito difícil, assim, é uma profissão que requer uma inteligência emocional muito grande. Porque você não vai conseguir ter resultados de imediato, você não vai ter resultados de forma... em um mês de profissão, você vai estar tendo condições de pagar suas contas. É uma profissão que você leva um tempo para conquistar seu espaço, né? E eu lembro que a maioria dos meus colegas advogados que receberam a carteira junto comigo ingressaram em escritório de advocacia. E eu não, eu fiz o papel inverso. Eu era de um grande escritório de advocacia como estagiário, mas qual foi o meu pensamento? Eu pensei, eu tenho comida em casa. Graças a Deus não vai faltar comida. Então, eu vou botar minha cara a jogo e não vou fazer contas com um dinheiro que eu não vou conseguir crescer no escritório. Então, eu vou me manter aqui numa vida simples, mas eu vou tentar lutar para conquistar meu espaço. Construir sua identidade. Construir meu nome. Sempre foi o meu pensamento. Eu nunca quis ser o Germano do escritório de fulano de tal. Eu queria ser o Germano. Então eu comecei a advogar. Primeiro eu comecei a advogar na área criminal. Olha aí. Porque era uma área que dava um retorno financeiro mais rápido, né? Entendi. Então eu comecei a advogar na área criminal. É uma advocacia muito difícil, né? Porque você lida ali com inúmeros problemas, você lida com pessoas... Quando você começa, geralmente são pessoas muito humildes, então elas fazem da tripa coração, como a gente diz aqui no Piauí, para pagar o advogado. Então o advogado ele leva esse sentimento de ter a responsabilidade de prestar aquele serviço
da melhor forma possível. E aí a gente começou com um escritóriozinho que é engraçado, Renato, que era eu e o Breno. O Breno, que hoje é casado com a Bárbara do Firmino. Sim. Nós dois estudamos junto na escola, nos reencontramos na advocacia. E eu, o Breno falou, rapaz, eu tô montando uma sala lá no centro, mas só tem uma mesa e uma cadeira. Tu quer ir pra lá? Eu falei, rapaz, eu tenho um frigobar. Bora juntar. Você tinha a mesa e a cadeira pra levar pra lá. Não, só tinha um frigobar. Aí nós juntamos a mesa, a cadeira e meu frigobar. Mas no primeiro mês, o que a gente mais fez mesmo foi assistir Netflix. Meu amigo, a gente assistiu muita série. E aí a gente batalhou junto, foi um grande amigo e uma grande referência de apoio, realmente de acreditar que a gente poderia avançar. Aos 25, você foi o superintendente do Ministério da Agricultura mais novo do Brasil, não é Foi. isso? Como é que foi essa experiência? Cara, é como eu te falei, eu acredito que a coragem e o sonho é um negócio que faz com que a gente tenha a coragem de assumir alguns papéis importantes. Então, depois de advogar na área criminal, eu comecei a advogar para municípios, né, fazendo a parte eleitoral e a parte também de organização dos municípios, e a gente recebeu um convite da então deputada federal, doutora Marina, tinha sido eleita deputada federal. Ela gostava muito do nosso trabalho como advogado. Trazer a doutora Marina aqui, gente boa demais. Pessoa maravilhosa. E aí ela nos convidou. Quando ela nos convidou, essa história é engraçada. Meu nome foi lá para nomeação e ela me ligou. Mas tu não tem 35 anos não? Falei, não, deputada, eu tenho 25. Ela, meu Deus do céu, mas tu é muito novo. Falei, mas... Isso é coisa boa de ouvir, né? E aí, graças a Deus, nosso nome foi aprovado e nós ingressamos lá como gestor público. Era uma experiência que eu tinha... Era um sonho meu ser gestor público um dia. Então você foi pela área criminal, você foi para a área eleitoral e hoje você também é muito conhecido por ser um advogado da área do agro, né, Germano? Sim. Hoje a nossa advocacia é resumida no agronegócio. Resumida não, porque é um nicho muito amplo. Então, o que é que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que a advocacia, além disso, era uma empresa. Eu tinha que empreender. Eu tinha que ir para um lugar onde os outros não iam. Sim. Ou que não tinham coragem de ir. E eu vi que o agronegócio é uma atividade muito importante para o nosso estado. Hoje é quem tem o maior detentor do BIP do nosso estado, vem do agronegócio. Inclusive o atual governo fala muito sobre a possibilidade da geração de empregos vinda do agronegócio e da industrialização do agronegócio, que é a agroindústria. Legal. Então, eu vejo que nos próximos anos, o Piauí ele tem muito a crescer justamente com esse nicho, que são as agroindústrias, as produções de alimento. Desde lá de Parnaíba, com a produção do leite, como a empresa Longar, até o sul do estado, como a Progresso, que hoje é uma das referências do Brasil de produção de soja. E eu vi que essa área, esse nicho, era um nicho pouco explorado pelos advogados. Então, por que não procurar desenvolver um trabalho nessa área? E aí a gente começou a entender de como funcionava a produção agrícola do estado e eu me apaixonei pela área. Eu vi que era algo que eu sempre busquei na minha vida, que era, além do papel de advogado, mas também do papel de desenvolver o meu estado, que eu sempre tive comigo, que todo mundo que está ao meu redor, eu quero ver tão bem quanto eu. Então eu vi, cara, o agronegócio, ele tem essa mente de que todo mundo que trabalha com isso tem que crescer. Legal. Todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que desenvolver o estado. Porque assim, se você desenvolve o estado, você desenvolve o jornalismo, você Sim. desenvolve a indústria, você desenvolve a educação. Às vezes eu não entendo alguns colegas que, por exemplo, ficam tristes com o sucesso alheio. Eu não entendo, porque se o sucesso alheio está existindo, é muito bom, porque você tem a capacidade, para você. a oportunidade também de estar naquela de poder chegar também àquele local. É ruim quando você está num ambiente que ninguém tem sucesso. Então você tem mais dificuldade para obter o sucesso. É verdade. Né? Doutor, agora, de maneira muito simples, e peço até popular, por que é importante o empresário do agro, lá no sul do estado do Piauí, né, que está lá desenvolvendo absurdamente, pouca gente conhece, ter um bom advogado?
Hoje é fundamental o advogado. Sem o advogado, o produtor rural ele tem total chance de ter prejuízo. Porque desde a época da compra da fazenda até a época de entregar a soja, ele precisa ter segurança de tudo que ele está fazendo. Porque essas operações, elas envolvem grandes valores. Sim. Então, se o empresário encontra o produtor rural em qualquer fase dessa, desde a compra da área até a entrega da sua produção, ele tiver qualquer problema jurídico, o prejuízo para ele pode ser um prejuízo que leva à falência. Olha aí. Né? Então, é uma atividade que o risco é muito alto. Então, qualquer desvaneio, qualquer situação que traga prejuízo pode ser um prejuízo irreversível para o empresário. Né? Então, é diferente de, por exemplo, uma empresa normal fazer uma compra e vender e ter um prejuízo ali, que ele pode se reerguer, ele pode mudar ali de setor. O agronegócio não permite erro. É uma atividade de precisão. Se você tem um erro durante uma produção, você tem grandes riscos de não conseguir sair da falência ou de não conseguir sair do prejuízo. Doutor, eu tive a oportunidade, acho que há uns 15 anos atrás, de ir até o município de Bom Jesus. Rapaz, eu fiquei espantado. Eu lembro que na época eu fui de ônibus, eu desci do ônibus, na hora que eu dei de cara assim, naquela época que a gente tinha uma BMW, era um carrão, o cara tinha uma BMW X5 ali e era um advogado do agro, rapaz. E aí eu comecei a andar pela cidade e aí não tinha carro popular não, Wagner, lá só tinha Hilux, rapaz, o carro mais simples que tinha. E aí eu comecei a observar que ali existia um Piauí que a capital não conhece. E 15 anos depois, essa é a grande realidade até hoje, né? Hoje, eu diria que essa realidade de 15 anos atrás, ela aumentou em 500%. Olha aí. Quando eu tenho uma oportunidade, eu sempre estou no sul do estado, né? Pelo menos 3 vezes no mês eu estou em Uruçuí, ou Bom Jesus, ou Baixa Grande do Ribeiro, que hoje são os grandes produtores de soja e grãos do estado, né? E eu sempre convido meus amigos a irem. Então tem um amigo meu que tem uma empresa de energia solar, tem um amigo meu que tem uma empresa de seguro de carro, fala, cara, bora conhecer o sul do estado? É, incrível. Vamos pra lá incrível. E tal. E é sempre esse choque de realidade quando eles chegam lá, né? Pra mim também foi um choque. Eu não conhecia o sul do estado. Eu conhecia até Floriano. Quando eu comecei a entender o agronegócio, eu falei, não, peraí, eu tô no lugar errado. Eu tenho que ir pro sul do estado, eu tenho que ir pra Bom Jesus, eu tenho que ir pra Uruçuí, eu tenho que ir pra Ribeiro Gonçalves. E eu me apaixonei pela região. E assim, Renato, eu tem uma coisa muito engraçada. A maioria dos produtores, eles não são piauienses. Sim. Né? São pessoas do Rio Grande do Sul, do Paraná, São Paulo, Mato Grosso. E eu gosto muito de conhecer culturas novas. Fale do Mato Grosso do Sul também, senão o amigo Roy, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. do Piauí, vai ficar chateado. Vou levar você lá na casa do Roy para um churrascão. Pronto, lá. Aí eu gosto. Mas só para encerrar, Renato, essas pessoas, elas que vieram do Sul e do Sudeste, elas têm muita coisa para nos ensinar. É verdade. Então, quando a gente chega lá, além de você conhecer um novo Piauí muito rico, muito belo, a gente tem muita história para ouvir, muitas famílias que deixaram suas vidas e vieram acreditar no nosso estado. E o que eu acho legal é que eles acreditaram até mais que nós piauienses. É verdade. Estão ensinando a gente. Estão ensinando a gente a acreditar no nosso estado. Meu irmão, obrigado por esse bate-papo. Meu amigo, eu que você é um agradeço. cara que eu admiro muito, porque você está fazendo a quem está assistindo esse bate-papo a oportunidade de acreditar que vai dar certo, né? Que o estudo faz a gente vencer na vida, mas com muita luta também, né? Meu amigo, eu costumo dizer que o empreendedor, ele não dorme. Não dorme. Não tem tempo para dormir. Mas também digo que os frutos que colhem são muito bons. Esse é o Dr. Germano Coelho, o homem do agro. Obrigado, meu amigo.